Não ande afobada. Gênesis 16:2. Então disse Sara a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, tenho uma relação com a minha serva. Talvez eu possa ter filhos por meio dela. Bom dia! Hoje nós vamos entender a importância de esperar pelo tempo de Deus e de não agir com afobação, com desespero. A história de Abraão e Sara é um exemplo profundo de como a pressa e a falta de paciência podem levar a consequências duradouras. Em nossa caminhada com Deus, aprender a confiar nele e no tempo dele é fundamental para vivermos plenamente as suas promessas. Deus fez uma promessa a Abraão: ele seria pai de uma grande nação. No entanto, a esposa de Abraão, Sara, era estéril e o tempo estava passando. A espera por um filho parecia cada vez mais impossível. Em Gênesis 15:4, Deus reafirma a sua promessa a Abraão, dizendo: não se preocupe, porque ele não será seu herdeiro. Um filho com seu sangue é que será o seu herdeiro. Abraão aqui estava preocupado, falando com Deus: eu não tenho um herdeiro, meu servo vai ser o meu herdeiro. E aí Deus vem e fala: não se preocupe, ele não vai ser o seu herdeiro. Alguém do seu sangue, um filho, vai ser esse herdeiro. Então Deus o acalma e o lembra da promessa. Deus sempre vai nos acalmar e lembrar das promessas que ele tem para a nossa vida. Apesar da declaração clara, o tempo parecia desafiar a crença de Sara e Abraão. Desesperada para cumprir os planos de Deus, Sara então decidiu ajudar Deus à sua maneira. Ela ofereceu a sua serva Agar a Abraão para que pudesse ter um filho por meio dela. A ideia de Sara era: Abraão vai se deitar com Agar, que é a minha serva, a minha escrava, vai gerar um filho e eu vou ficar com esse filho. Eu vou gerar um filho através da minha serva. Mas olha só, Gênesis 16:4 nos diz: ele se deitou com Agar e ela engravidou. Ou seja, a decisão impulsiva de tentar forçar a promessa resultou no nascimento de Ismael. Essa escolha não apenas trouxe problemas e conflitos para a família de Abraão, para Sara inclusive, mas também gerou consequências que afetam o mundo até os dias de hoje. Sabe esses conflitos do Oriente Médio? Partiram daqui. A história de Abraão, Sara e Agar nos mostra que agir com afobação e tentar apressar os planos de Deus pode trazer complicações e dores inesperadas. A tentativa de controlar o cumprimento da promessa de Deus, em vez de esperar pacientemente, resultou em conflitos e divisão, em tensões e conflitos que foram agravados ao longo dos séculos no Oriente Médio e que repercutem até hoje no mundo. Em Gálatas 4, versículos 22 e 23, Paulo reflete sobre essa história, dizendo que Ismael, o filho de Agar, representa a tentativa humana de alcançar os objetivos divinos por meio da carne, em contraste com o que é alcançado pela promessa de Deus. Deus nos chama a confiar nele, pelo tempo dele. Em Salmos 27:14, nós somos instruídas: espera pelo Senhor, sê forte e fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esperar pode ser difícil, especialmente quando os desafios parecem insuperáveis, quando o tempo parece demasiado. Abraão e Sara queriam um herdeiro, ansiavam por isso, mas estavam ficando velhos. Mas Deus tem um plano perfeito e um tempo perfeito para cumprir as suas promessas. A espera não é em vão e Deus usa esse tempo para nos preparar e fortalecer. Portanto, se você está enfrentando uma situação em que sente a tentação de apressar as coisas ou agir com afobação, lembre-se da história de Abraão e Sara. Confie no tempo de Deus. Espere pacientemente pelo cumprimento das suas promessas. Não se apresse para resolver as coisas à sua maneira. Confie
Confie que Deus está no controle, Ele tem a maneira dele correta e que o seu plano é sempre o melhor para nós. Vamos orar juntas? Senhor Deus, agradeço por tuas promessas e pelo seu tempo perfeito. Ajuda-me a esperar pacientemente por ti e a não agir com afobação quando enfrentar desafios. Dá-me a força para confiar em teu plano e a paciência para esperar pelo seu tempo. Em nome de Jesus. Amém. Essa história, gente, é muito forte, porque Deus deu uma promessa e todas nós temos uma promessa. Deus tem planos incríveis para todas nós e muitas vezes Ele revela para nós esses planos. E nós ficamos o quê? Ansiosas, né? Afobadas, querendo que esse plano seja realizado, que esse plano se concretize, que as coisas comecem a acontecer. E muitas vezes a gente tira o nosso olhar de Deus para o tempo dele, para o que Ele está fazendo, para a preparação, para a jornada, e a gente começa a colocar o nosso olhar em o que eu posso fazer para antecipar isso. O que eu posso fazer? Como eu vou ajudar Deus? Né? De vez em quando eu me pego pensando assim, ai, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, mas aí eu lembro que eu preciso consultar a Deus e entender, hoje é tempo de fazer o quê? Qual é o preparo de hoje para aguardar o tempo certo da promessa? Existe um tempo certo da promessa. Então, que a gente acalme o coração, segura a ansiedade, confia no Senhor, desenvolva a sua fé, que logo, logo tudo vai se cumprir. Amém? Frase de hoje: confie no tempo de Deus, não ande afobada, tentando forçar o que Ele já planejou realizar no momento certo. Existe um tempo certo, só confie. Se você quiser acessar esse material, clique na descrição do vídeo e no material tem uma atividade muito especial te aguardando. Um beijo grande e eu te encontro aqui no próximo devocional.